Dizem que o amor não escolhe hora nem lugar, mas às vezes ele chega quando tudo o que nos resta é o dever. No coração do Brasil imperial, entre plantações esquecidas e palmeiras que balançam sob o vento úmido do vale, uma mulher sem nome e um homem sem fortuna descobririam que até as terras mais áridas podem florescer outra vez. Curta, inscreva-se e conte de qual cidade você nos ouve. Esta é a história de dois corações que aprenderam que o amor, quando nasce do dever, é o mais profundo de todos. O céu de março parecia carregado de lembranças. A chuva caía fina sobre a estrada de barro, tingindo a paisagem de tons acinzentados. A carruagem avançava devagar, e dentro dela, Isadora de Sá mantinha as mãos cruzadas sobre o ventre ainda discreto, o olhar perdido na janela embaçada. O luto vestia-a como uma segunda pele. O marido, o alferes Augusto, havia partido meses antes para o sul, jurando voltar antes do nascimento do filho. Voltou, sim, em silêncio, dentro de um caixão coberto pela bandeira imperial. Sem família próxima, sem casa, sem sustento, restara-lhe apenas uma carta, uma recomendação dirigida a Dom Vicente de Alencastro, primo distante do falecido. Procure-o, ele é homem de honra, dissera o pároco, entregando-lhe o envelope selado. Quando o cocheiro anunciou a chegada, a chuva cessou como se obedecesse a um sinal invisível. À frente, o casarão de Alencastro erguia-se no alto de uma colina, cercado por cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. O casarão, outrora símbolo de glória, parecia agora cansado. As janelas fechadas, a pintura descascada, o pátio coberto por folhas secas. Isadora desceu ajustando o chale. A terra úmida prendeu o salto de suas botas, e o ar cheirava a barro e café torrado. Antes que pudesse bater a porta, ela se abriu com um ranger lento. No alto dos degraus, Dom Vicente a observava. Era um homem alto, de ombros largos e expressão grave. O luto nele não era vestimenta, era essência. A barba por fazer e os olhos fundos denunciavam noites insones e dívidas da alma. "Senhora de Sá?" perguntou a voz rouca pelo silêncio. "Sim, senhor. Receio incomodá-lo, mas trago uma carta de recomendação do padre Ângelo." Ela estendeu o envelope com a mão trêmula. Ele tomou o papel, leu em silêncio, depois levantou o olhar para ela. "Está grávida", disse, mais como constatação do que pergunta. "Estou, senhor, e sem outro lugar para onde ir." Um relâmpago distante iluminou o vale, e por um instante ele pareceu dividido entre recusar e ceder. Mas quando falou, a voz saiu firme, resignada. "Nenhuma mulher deve enfrentar o mundo sozinha. Fique enquanto precisar. Há quartos vazios o bastante." Isadora baixou a cabeça. "Agradeço, Dom Vicente. Prometo não ser um fardo." "Os fardos já não me assustam, senhora", respondeu ele voltando-se para dentro. "O que me assusta é o silêncio desta casa." Ela o seguiu, e a porta se fechou lentamente atrás deles. Lá fora, o vale repousava sob a névoa, como se aguardasse, paciente, o início de algo que mudaria o destino de todos que ali viviam. O amanhecer chegou envolto em neblina. O som distante dos galos e o aroma de café recém-passado anunciavam o início de mais um dia no vale. Do quarto simples no segundo andar, Isadora despertou antes da luz. Dormira pouco, inquieta com o novo destino. Ao abrir a janela, o vento trouxe o cheiro úmido da terra e o murmúrio dos cafezais, aquele som contínuo, como um mar verde que se movia devagar. O casarão era grande, mas o silêncio tornava-o imenso. As paredes guardavam histórias que ela ainda não sabia nomear. Cada móvel, cada retrato coberto de poeira parecia observar sua presença com cautela. Vestiu-se com simplicidade, um vestido cinza, o chale escuro preso ao ombro, e desceu as escadas, onde Joana, a governanta idosa, já organizava o desjejum. "Bom dia, senhora. O senhor Vicente pediu que servisse café na varanda."
A mulher falou num tom neutro, o respeito misturado à curiosidade. Agradeço, Joana. E, por favor, dispense formalidades. Sou apenas hóspede, nada mais. Hóspede ou não, senhora, respondeu a velha, sem erguer os olhos. Nesta casa, tudo que respira é observado. Isadora caminhou até a varanda, o coração apertado por um pressentimento que não sabia explicar. Lá estava Dom Vicente, sentado à mesa, o olhar fixo no horizonte. O café fumegava à frente dele, intocado. "Dormiu bem, senhora de Sá?" perguntou, sem olhar diretamente. "O suficiente, senhor. Agradeço por me receber." "Não é favor, é dever", respondeu seco. "Seu marido serviu ao império. Cabe a mim zelar por quem ele deixou." A frase, dita com solenidade, soou como um muro entre eles. Ainda assim, havia algo no tom dele que não era indiferença. Era cansaço. Enquanto o sol dissipava a névoa, Isadora observava o vale aos pés da fazenda. Os campos, outrora férteis, agora mostravam manchas ocres, e os escravos libertos que haviam permanecido ali trabalhavam em silêncio, como se o passado ainda os prendesse. "Sua casa é bela, senhor", disse ela, buscando romper o vazio. Ele soltou uma risada breve, sem alegria. Era. Agora é apenas um abrigo de fantasmas e dívidas. Um silêncio pesado caiu entre os dois. O vento trouxe o som dos galhos e o cheiro forte do café, queimando um pouco no fogão. Isadora pousou a xícara e olhou para ele, com calma. "Fantasmas só permanecem onde há lembranças que os alimentam, senhor." Dessa vez, ele ergueu o olhar. Por um instante, o ar pareceu preso entre eles. "E o que a senhora entende de fantasmas?" perguntou. "O bastante para saber que nem todos precisam ser temidos", respondeu. "Alguns só querem ser lembrados com ternura." Ele não respondeu. Apenas desviou o olhar para o horizonte. Mas quando ela se levantou e caminhou de volta para o interior da casa, um leve sorriso, quase imperceptível, curvou o canto de sua boca. O sol subiu, dissipando o nevoeiro. E pela primeira vez em muito tempo, Glenville parecia respirar diferente, como se o vento trouxesse um presságio de mudança. O céu começou a escurecer antes mesmo do meio-dia. Nuvens densas desciam das montanhas como mantos pesados, ocultando o sol e lançando uma sombra azulada sobre a fazenda. O ar carregava o perfume forte do café verde misturado ao cheiro úmido da terra, uma mistura antiga que sempre anunciava tempestade. Da varanda, Isadora observava os trabalhadores recolhendo ferramentas e amarrando lonas sobre os mantimentos. As folhas das palmeiras vergavam sob o vento crescente, como se a natureza estivesse prestes a ruir. Um trovão ribombou tão profundo que pareceu sacudir o chão. Dom Vicente surgiu vindo dos estábulos encharcado, o casaco pesado colado ao corpo. "Os animais estão protegidos", disse ele, respirando com dificuldade. "Mas isso não vai ser apenas chuva. Feche todas as janelas do andar de cima." Isadora assentiu imediatamente. "Vou fazer isso agora, senhor." Subiu as escadas às pressas, trancando cada veneziana, prendendo cortinas, apagando lamparinas, antes que o vento pudesse derrubá-las. O som da chuva começava a aumentar, batendo contra o telhado com força crescente. Quando fechou a última janela, a tempestade finalmente despencou, pesada, implacável. O casarão estremeceu como se respirasse fundo pela primeira vez em anos. De repente, um estalo ecoou, vindo da lateral da casa. Assustada, Isadora correu pelo corredor até o depósito. Ao chegar à porta, um vento violento a atingiu, trazendo folhas, água e um estrondo abafado de madeira quebrando. Antes que ela desse um passo sequer, Vicente surgiu diante dela, o corpo inteiro bloqueando a passagem. "Não!" disse ele, segurando seu braço firmemente. "Você não pode entrar aí." O vento chicoteava a barra do vestido dela e fazia o cabelo escapar do coque.
mas ele a manteve protegida contra o peito, de costas para o estrago. "Mas o senhor está sozinho", protestou, tentando olhar além do ombro dele. "E acostumado a isso", respondeu, mantendo-a afastada. "Já você não deve arriscar nada, percebeu? Nada." A voz dele, mesmo baixa, tinha um peso que não permitia discussão. Com cuidado, Vicente a conduziu alguns passos para trás, até longe da corrente de vento. Por favor", disse ele, num tom que quase não se ouvia. "Volte para o salão e espere lá, eu resolvo isto." Ela ainda quis argumentar, mas o modo como ele a olhava, firme, decidido, quase desesperado, a fez desistir. "Está bem", murmurou, "mas proteja-se também." Por um instante, ele pareceu afetado pelas palavras. Depois respirou fundo e virou-se para enfrentar o estrago. Isadora permaneceu no corredor, observando-a à distância, enquanto Vicente empurrava um móvel pesado contra a porta aberta. A chuva batia no rosto dele, a camisa encharcada colando ao corpo, cada músculo tenso sob o esforço. Era uma luta desigual entre homem e tempestade, mas ele não hesitava. Quando finalmente conseguiu travar a entrada, apoiou-se na parede, exausto. Ela se aproximou apenas o suficiente para não desobedecer sua ordem. "Está ferido", disse ao notar um corte na mão dele. "Só um arranhão", respondeu, tentando disfarçar. Isadora retirou o lenço do bolso e estendeu a ele. "Use, não deixe a água entrar no ferimento." Ele hesitou, depois tomou o tecido com cuidado, evitando encostar na mão dela. "Não precisava." "Precisava sim", interrompeu, com suavidade. Por alguns segundos, o relâmpago iluminou o corredor, revelando os dois ali, encharcados, exaustos, unidos pela mesma ameaça. E algo, profundo e silencioso, passou entre eles. Vicente desviou o olhar primeiro. "Obrigado", disse com a voz rouca. "Mas volte para dentro. Aqui, tudo o que eu peço é que esteja segura." Ela obedeceu devagar, sentindo o coração bater em um ritmo que não pertencia à tempestade. Ao caminhar para o salão, percebeu que o som da chuva agora parecia diferente. Não mais um inimigo, mas um aviso. Algo estava mudando. Algo dentro daquela casa, algo dentro dela mesma. E talvez dentro dele também. A tempestade cessou pouco antes da aurora, deixando sobre a fazenda um silêncio úmido, quase sagrado. O vento que soprava pelas colinas carregava o perfume da terra molhada, e o casarão parecia respirar aliviado depois de tantas horas sob o peso da chuva. Isadora despertou com o primeiro feixe de luz atravessando a janela. Passou a mão pelo ventre ainda discreto e levantou-se devagar, sentindo o corpo mais leve do que na noite anterior. A água que correra pelos telhados deixara manchas escuras no chão do corredor, e enquanto caminhava, ela percebia como o mundo lá fora assumia uma beleza melancólica, como se cada gota tivesse lavado não só a terra, mas também algo dentro dela mesma. Desceu as escadas e encontrou a cozinha movimentada. Joana e os ajudantes organizavam panelas, recolhiam panos encharcados e discutiam o que precisaria ser reparado. O cheiro de café forte subia no ar, misturado ao aroma de cinzas úmidas da lareira recém-apagada. Isadora se ofereceu para ajudar, mas Joana negou com firmeza. "A senhora precisa descansar", disse a governanta, embora o tom carregasse um respeito novo. Teve susto o bastante por uma noite. Isadora sorriu levemente, compreendendo o cuidado. Procurou algo que pudesse fazer sem esforço e decidiu acender o fogão, gesto simples, mas que devolvia ordem ao caos. Quando a chama ganhou vida, iluminando seu rosto, ela sentiu que reacendia algo dentro de si. Mais tarde, encontrou Vicente na varanda lateral. Ele observava os danos deixados pela tempestade. Parte do telhado do depósito caíra, a cerca perto do pomar fora arrancada e algumas pequenas árvores estavam inclinadas, quase vencidas pelo vento. Mas o que realmente chamava a atenção era o semblante dele.
cansado, porém menos fechado do que nos dias anteriores. Havia algo diferente em seu olhar, um resquício de calor. A casa resistiu melhor do que imaginei, disse ele, quebrando o silêncio antes que ela o fizesse. Amanhã começamos os reparos. Isadora assentiu e estendeu a ele a xícara de café que carregava. Vicente aceitou, tocando os dedos dela rapidamente, e o contato breve trouxe uma tensão suave ao ar. "O senhor não dormiu?" perguntou ela suave. "Dormi o suficiente." Ele tomou um gole, desviando o olhar para o horizonte. "Mas percebi que..." Interrompeu-se, como se ponderasse cada palavra. "Que ontem poderia ter sido pior se você tivesse insistido em me ajudar." Isadora não recuou. "Eu teria enfrentado o que fosse necessário." "Exato", murmurou ele, finalmente encontrando os olhos dela. "E é isso que me preocupa." Foi a primeira vez que seu tom não soou como reprovação, mas como confissão. Isadora respirou fundo, sentindo o peito apertar por razões que não ousava admitir. "O senhor não precisa carregar tudo sozinho", disse ela com calma. "Às vezes, dividir é o único modo de seguir adiante." Vicente a observou como se aquelas palavras o ferissem e o curassem ao mesmo tempo. "Não sei dividir", confessou. "As coisas que perdi me ensinaram a segurar o que resta com força demais." Ela não respondeu de imediato. Apenas se aproximou da grade da varanda, observando o sol nascente tingir o vale de dourado. Depois, disse, num tom quase poético: "Talvez o dia de hoje seja o começo. Depois da tempestade, sempre vem o cheiro do café fresco e das coisas que podem florescer outra vez." Vicente permaneceu imóvel, mas sua expressão suavizou, tão pouco que quase passaria despercebido. Ele se virou para ela como quem contempla algo raro. "Você fala como se acreditasse nisso", disse, baixo. "E acredito, senhor", respondeu. "O chão ainda está molhado, mas já sente o calor do sol, assim como nós." O vento soprou leve entre eles, trazendo o aroma da terra renovada. Por um instante, apenas um, Vicente pareceu permitir que a esperança se aproximasse. E Isadora, ao observá-lo, percebeu que não era apenas a fazenda que começava a se recompor. Era ele. Era ela. Era algo entre os dois que surgia devagar, tímido, mas inevitável. A tempestade passara, mas o que ela despertara estava apenas começando. A manhã seguinte nasceu cinzenta, o sol filtrado por nuvens espessas que pareciam pesar sobre os telhados. O ar trazia o cheiro fresco da terra molhada e a fazenda inteira ainda parecia se recuperar da tormenta. Isadora caminhava pelos corredores silenciosos, a mão pousada no ventre num gesto distraído, sentindo o frio do chão sob os pés. O som das ferramentas lá fora indicava que os homens já haviam retomado o trabalho, mas a ausência de Vicente era o verdadeiro vazio que preenchia a casa. Saiu pela lateral e seguiu o caminho úmido que levava aos cafezais. O vento agitava as folhas e trazia consigo o rumor distante de machados e martelos. Ao chegar perto do depósito, encontrou Vicente imóvel diante dos estragos. O telhado parcialmente caído, a madeira escurecida pela chuva, o ar cheirando a ferrugem e barro. Ele estava de costas, as mãos apoiadas na cintura, o corpo curvado sob o peso de algo que ia além da fadiga. Ela parou por um instante, observando-o. A imagem dele, sozinho entre os destroços, despertou nela uma ternura contida, uma vontade silenciosa de ajudá-lo a carregar o que o tempo deixara. "O senhor está bem?" perguntou, aproximando-se com cautela. Vicente virou-se devagar. O olhar cansado encontrou o dela, e o silêncio entre os dois pareceu mais denso que o ar. "Estou", respondeu ele, mas a voz contrariava as palavras. "Tenho trabalho a fazer, nada mais." Isadora deu mais um passo. "O senhor não precisa fingir força o tempo todo."
A frase pousou entre eles como uma folha arrastada pelo vento. Vicente desviou o olhar, respirando fundo. Aprendi que, quando não resta ninguém, fingir força é o único modo de continuar. E o senhor acredita mesmo que está sozinho? Perguntou ela, a voz firme, mas suave. Por um momento, ele permaneceu em silêncio, os olhos fixos nas colinas molhadas. Então virou-se lentamente e a fitou como quem encontra resposta onde antes só havia silêncio. Havia algo novo ali, uma compreensão que não vinha das palavras, mas do simples fato de estarem vivos diante um do outro. Você não devia se preocupar comigo, disse ele, num tom quase de desculpa. Talvez eu não devesse, respondeu ela com um sorriso leve. Mas me preocupo mesmo assim. Ele suspirou, baixando a cabeça. Não quero que se machuque, nem por mim, nem por esta terra cansada. Estou mais forte do que pareço, replicou, tocando o ventre com delicadeza. E talvez o senhor ainda precise acreditar que a força também pode nascer da fragilidade. Vicente olhou para o chão, depois para ela outra vez, e algo em seu semblante se suavizou, como se a resistência começasse enfim a ceder. Talvez, disse apenas, e o vento levou sua voz antes que Isadora pudesse responder. Ficaram em silêncio, lado a lado, observando o céu abrir pequenas frestas de luz entre as nuvens. O cheiro de café torrado vinha da casa, misturado ao perfume das folhas molhadas. Era um cheiro de recomeço. E pela primeira vez, Isadora sentiu que aquele lugar não era mais apenas abrigo, era promessa. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria rara. O sol voltava a aquecer o solo ainda úmido, e o cheiro de terra nova misturava-se ao perfume das flores silvestres que brotavam perto das cercas reconstruídas. A fazenda parecia despertar de um longo sono, e de algum modo Isadora também. Ela passava as manhãs observando o trabalho dos camponeses, ajudava como podia, costurava panos, organizava mantimentos, preparava bebidas para os trabalhadores. Não se impunha, apenas se fazia presente. Seu modo de agir, discreto, trazia ordem sem rigidez, doçura sem fraqueza. Pouco a pouco, os criados começaram a chamá-la de senhora, mesmo sem que ela pedisse. De longe, Vicente observava tudo. No início, com ceticismo, depois, com algo mais profundo, quase involuntário. Era como se aquela mulher, de voz serena e olhar firme, estivesse costurando o que o tempo desfiara. Uma tarde, enquanto ela recolhia flores secas para aromatizar a casa, ele se aproximou em silêncio. Não esperava encontrá-la no meio do campo, disse ele, pousando o olhar nas mãos dela, sujas de terra. Às vezes, é preciso ouvir o que o chão quer dizer, respondeu sorrindo levemente. Ele fala, sabe, mas só para quem ainda escuta. Vicente abaixou-se, pegando um punhado de barro entre os dedos. Já não escuto a terra há muito tempo. A frase soou mais confissão do que comentário. Então, aprenda outra vez, disse ela, sem olhar para ele. O senhor precisa tanto quanto ela. Por um instante, o silêncio entre os dois pareceu crescer, espesso como o ar antes da chuva. Ele a observou como quem encontra, sem querer, um espelho. Não de aparência, mas de alma. Não entendo como consegue. Depois de tudo, murmurou, o que lhe dá forças? Isadora ergueu o rosto, à luz do entardecer tocando-lhe o perfil. A lembrança de quem amei e a esperança de que o amor, quando é verdadeiro, nunca se perde. Só muda de forma. As palavras ficaram entre eles, leves, mas impossíveis de ignorar. Vicente desviou o olhar, como quem teme que a verdade o alcance. Nunca fui bom em recomeços, confessou. Então comece pequeno, respondeu ela. Plante algo, cuide, espere florescer. Ele sorriu de um jeito que parecia esquecido. Você fala como se a vida fosse simples. Não é, retrucou ela.
mas às vezes basta acreditar que pode ser. Enquanto ela se afastava, o sol se punha por trás das colinas, tingindo tudo com um tom dourado e brando. Vicente permaneceu parado, o punhado de terra ainda nas mãos, sentindo um calor que não vinha do sol, mas de dentro dele. Algo que renascia, discreto e profundo, como as raízes que dormem antes de voltar a crescer. As semanas seguintes correram lentas, envoltas por uma rotina que já carregava a presença de Isadora em cada canto. O casarão, antes frio, ganhara cheiros de ervas e pão fresco. As cortinas, agora lavadas, dançavam sob a brisa da tarde. E até os trabalhadores pareciam falar mais baixo, como se respeitassem um novo tipo de ordem, mais doce, mais viva. Vicente, por sua vez, percebia as mudanças sem saber como reagir. A casa lhe parecia menos vazia, e esse conforto o desconcertava. Uma tarde, o vento trouxe um frio repentino. Vicente subiu até o sótão para fechar as janelas antigas, mas encontrou Isadora lá, entre caixas de roupas e livros cobertos de poeira. Ela se virou ao som dos passos dele, o vestido azul simples, contrastando com o tom escuro do ambiente. "Está procurando algo?" perguntou ele, mantendo certa distância. "Histórias", respondeu ela sorrindo de leve. "Cada casa tem as suas. Só preciso encontrar onde essa as escondeu." Vicente observou o modo como ela tocava um livro antigo, com delicadeza e respeito, como quem segura algo sagrado. "Essa casa já teve histórias demais", disse ele, "algumas que o tempo deveria levar." "O tempo leva o que o coração permite esquecer", respondeu Isadora, ainda folheando o livro. "Mas o que é verdadeiramente importante, o vento não leva." A resposta dele morreu nos lábios. Havia algo naquela mulher, uma serenidade que desafiava as sombras que o perseguiam. Ela se aproximou da janela e olhou para fora. O céu estava tingido de um dourado melancólico e o vento fazia as folhas dançarem no campo. "Às vezes penso", disse Isadora, sem se virar, "que a vida é só isso, aprender a ficar de pé quando o vento sopra forte." "E o que acontece quando ele arranca tudo?" perguntou Vicente num tom baixo, quase um murmúrio. "A gente planta de novo", respondeu ela, virando-se para fitá-lo. "É o único jeito." Por um instante, ficaram frente a frente, tão próximos que o ar pareceu hesitar entre eles. Vicente baixou o olhar, lutando contra algo que não sabia controlar. "O que faz alguém ainda acreditar?" perguntou com voz rouca. Isadora sorriu, triste. "Talvez acreditar seja o que resta quando tudo o mais se perde." O silêncio que se seguiu foi leve, mas denso o suficiente para ser sentido. Ele deu um passo para trás, desviando o olhar e disse: "Vai esfriar, desça antes que escureça." Isadora assentiu e começou a caminhar em direção à porta. Quando passou por ele, o vento soprou com força repentina, fazendo a madeira bater. Vicente ergueu o braço instintivamente, protegendo-a do impacto, a mão roçando de leve em seu ombro. O contato foi breve, quase imperceptível, mas suficiente para aquecer o ar frio ao redor. Ela ergueu o rosto por um instante, o olhar preso ao dele, e ambos permaneceram em silêncio, como se o tempo tivesse parado ali, entre o pó e o vento. Depois, Isadora desceu as escadas devagar, o som dos passos misturando-se ao sussurro das folhas lá fora. Vicente ficou parado, observando-a desaparecer no corredor, até que o vento cessou e o sótão mergulhou novamente no silêncio. Passou a mão pelos cabelos, respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Um sorriso breve, cansado, mas verdadeiro. Lá embaixo, Isadora preparava o chá da noite. Não sabia dizer por que o coração batia tão rápido, mas tinha certeza de uma coisa. Havia algo no ar que o vento não levaria. A manhã chegou sem pressa, trazendo um silêncio que parecia vir de dentro.
Isadora abriu as janelas com gestos calmos, deixando o ar fresco percorrer o quarto como um sopro de vida. O cheiro da terra úmida ainda permanecia, misturado ao perfume leve das flores que ela mesma havia recolhido no dia anterior. Havia serenidade em cada som, em cada luz que tocava as paredes. E mesmo sem saber explicar, sentia que algo nela havia se transformado. Não uma mudança repentina, mas o início sutil de algo que desejava florescer. Lá fora, a fazenda se movia em ritmo calmo. Os sons do campo, o balançar dos galhos, o mugido distante, o bater ritmado das ferramentas pareciam seguir o mesmo compasso do coração de Isadora. Desde a noite no sótão, o ar entre ela e Vicente carregava algo diferente, uma espécie de entendimento silencioso. Não era amizade, tampouco desejo explícito. Era presença, viva, constante, como a brisa que atravessava os corredores sem pedir licença. Encontrou-o perto dos currais, supervisionando a reconstrução do depósito. O sol da manhã tocava-lhe o rosto, revelando os traços austeros suavizados por um cansaço humano quase bonito. Ele ergueu o olhar ao perceber sua presença e, pela primeira vez, não pareceu tentar esconder o sorriso. «Veio inspecionar o trabalho?» perguntou com leve ironia. «Vim ver se o senhor já se lembra de ouvir a terra», respondeu ela, devolvendo o sorriso. Vicente se aproximou, o olhar dividido entre curiosidade e rendição. «E o que ela diz hoje?» indagou. «Que está cansada, mas viva», respondeu Isadora, olhando para o horizonte, «e que precisa de mãos que saibam sustentar o sol». Ele franziu o senho intrigado. «E o que seriam mãos assim?» «As que não temem se sujar por algo que vale a pena», disse ela com simplicidade. Por um momento, Vicente ficou em silêncio. O vento trouxe o farfalhar das folhas e o som distante dos bois, e ele percebeu o quanto a voz dela se encaixava no ambiente, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. «Há muito tempo», confessou por fim, «eu acreditava que nada valia tanto o esforço». Isadora voltou o olhar para ele, suave, firme. «Talvez tenha acreditado nas coisas erradas, senhor». Aquela resposta o atingiu com a delicadeza de uma verdade impossível de negar. Ele desviou o olhar, mas um leve sorriso escapou, traindo a armadura. «O senhor sorriu», disse ela surpresa. «Raridade», respondeu ele com humor contido. «A senhora deve ter algum dom escondido». «Nenhum», replicou. «Apenas lembro ao senhor que o sol nasce todo dia, queira ele ou não». O diálogo terminou num riso leve, breve, mas sincero. Depois, Vicente retomou o trabalho e Isadora ficou ali, observando-o. O modo como ele se movia, concentrado, transmitia força e precisão, mas também um cuidado discreto, quase delicado. Era o mesmo homem que enfrentara a tempestade, mas agora havia algo mais, uma humanidade redescoberta, como se o próprio sol voltasse a reconhecê-lo. Quando ele se feriu ao tentar ajustar uma trave, Isadora aproximou-se sem hesitar. «Deixe-me ver», pediu, num tom firme, mas gentil. Ele hesitou, olhando-a como quem teme mais o toque do que a dor. «Não é nada». «Todo ferimento merece cuidado, senhor», respondeu ela, retirando de dentro do bolso do avental um lenço branco, bordado de maneira simples, o mesmo que usava para enxugar o suor durante o trabalho. Vicente entregou-lhe os dedos com relutância, o olhar fixo no chão. A pele dele era quente, marcada pelo trabalho, e o contraste com a suavidade das mãos dela fez o tempo perder ritmo. Isadora limpou o corte com o lenço, os gestos precisos, cuidadosos, como quem realiza um pequeno ritual. O cheiro leve de sabão e ervas misturou-se ao perfume da terra e à respiração contida de ambos. Quando o tecido se amarrou firme ao redor do ferimento, os dedos dela roçaram de leve a palma dele. Um toque acidental, mas que pareceu conter o mundo inteiro. Vicente ergueu o olhar e, por um instante,
Algo atravessou o espaço entre os dois. Um reconhecimento silencioso, antigo, inevitável. Pronto, disse Isadora, tentando disfarçar o tremor na voz. Agora pode continuar o trabalho. Vicente manteve a mão imóvel por mais um segundo, como se o simples gesto dela o tivesse desarmado. A senhora tem um jeito estranho de curar, murmurou rouco. Não dói mais, mas também não sei se passa. Isadora desviou o olhar, sorrindo de leve. Algumas dores não passam, senhor. Só aprendem a ficar quietas. Ele soltou uma risada curta, sincera, mas ferida. E por um instante, o som daquele riso pareceu mais verdadeiro que qualquer palavra dita até então. Ela se afastou devagar, e ele permaneceu imóvel, observando-a caminhar pelo campo. A luz incidia sobre ela, e por um instante, Vicente teve a estranha sensação de que Isadora era o próprio dia, uma presença capaz de dissipar até a mais antiga das sombras. E naquele instante soube, havia começado a ouvi-la, a voz da terra, do sol e do coração. O clima havia mudado. O ar, antes leve, parecia agora mais espesso, carregado de umidade e presságios. Durante dias, nuvens cinzentas se acumulavam sobre o vale, e o vento uivava entre as janelas do casarão, como se algo antigo tivesse despertado. Vicente tornara-se mais silencioso, mais recluso, passava horas sozinho no escritório, os olhos fixos em papéis antigos, a mente em lugares que Isadora não alcançava. Ela percebia a mudança, mas não insistia. Havia aprendido a reconhecer o peso que os homens carregam quando as lembranças não encontram descanso. Limitava-se a manter a rotina viva, o pão quente todas as manhãs, o chá de ervas à noite, as flores colhidas na varanda. Mesmo assim, o silêncio entre eles crescia. Não o mesmo de antes, mas um silêncio cheio de palavras não ditas. Numa tarde fria, encontrou Vicente no galpão, cercado de ferramentas e garrafas de vinho abertas pela metade. Ele parecia exausto, o semblante tomado por um cansaço que ia além do corpo. "O senhor tem trabalhado demais", disse ela, mantendo a voz calma. Ele não respondeu de imediato. Continuou lixando a madeira, o som seco ecoando entre eles. "Às vezes, trabalhar é a única forma de não pensar", murmurou. Isadora deu um passo à frente, o coração apertado. "E o que há de tão doloroso que o senhor evita?" Ele largou a ferramenta, os olhos sombrios fixos nela. "A senhora fala como se soubesse o que é carregar culpa." "Sei o que é perder", respondeu firme. "E o que é tentar seguir quando o chão ainda sangra." O olhar dele vacilou, e pela primeira vez, Isadora viu em Vicente algo além da rigidez. Havia medo. "Eu falhei", disse ele quase num sussurro. "Meu nome carrega ruína. O império caiu, e com ele, tudo que eu acreditava. Essas terras são o que restou de um homem que já não existe." Isadora se aproximou. O som da chuva começava a bater no telhado, lento, compassado. "O que restou, senhor, não é ruína. É raiz. O senhor está vivo, e isso já é mais do que muitos têm." Vicente desviou o olhar, o maxilar tenso. "A senhora fala com uma fé que eu não mereço." "A fé não se dá a quem merece, mas a quem precisa", respondeu ela, num tom que era mais ternura do que repreensão. O silêncio que se seguiu foi longo, denso. O som da chuva misturava-se à respiração contida dos dois. Vicente ergueu os olhos novamente e nela viu algo que o desconcertou. Compaixão sem piedade, força sem dureza. Era como se aquela mulher, frágil à vista, mas inquebrável por dentro, o olhasse não pelo que ele fora, mas pelo que ainda podia ser. Ele deu um passo à frente, hesitou, depois recuou. "A senhora não entende." Começou, mas a voz falhou. Isadora aproximou-se devagar, a expressão serena. "Entendo, sim." E colocou a mão sobre a dele, firme, quente, verdadeira. "Entendo que ninguém deve viver sob o peso das próprias sombras.
Por um momento, ele pareceu incapaz de respirar. As palavras dela romperam algo invisível, o muro que o mantinha preso ao passado. Vicente fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, permitiu-se apenas sentir. Do lado de fora, o trovão ecoou ao longe e o vento soprou pelas frestas da porta. Lá dentro, no galpão iluminado apenas por uma lamparina, dois destinos começavam a se alinhar. Um pelo arrependimento, o outro pela esperança. A manhã chegou sem pressa, trazendo um silêncio que parecia vir de dentro. Isadora abriu as janelas com gestos calmos, deixando o ar fresco percorrer o quarto como um sopro de vida. O cheiro da terra úmida ainda permanecia, misturado ao perfume leve das flores que ela mesma havia recolhido no dia anterior. Havia serenidade em cada som, em cada luz que tocava as paredes. E mesmo sem saber explicar, sentia que algo nela havia se transformado. Não uma mudança repentina, mas o início sutil de algo que desejava florescer. Lá fora, a fazenda se movia em ritmo calmo. Os sons do campo, o balançar dos galhos, o mugido distante, o bater ritmado das ferramentas, pareciam seguir o mesmo compasso do coração de Isadora. Desde a conversa no galpão, Vicente havia mudado. Não em palavras, mas em gestos. O silêncio agora não pesava. Era presença, não ausência. Passava a procurá-la com frequência nos afazeres da casa, ora no jardim, ora na cozinha, ora apenas para dividir o mesmo espaço em silêncio. Quando falavam, o faziam com naturalidade, como se sempre tivessem se conhecido. Quando o silêncio vinha, era confortável, como o vento que entra sem ser convidado, mas encontra morada. Numa tarde, ela o encontrou próximo ao pomar, observando o entardecer. O sol filtrava-se por entre as folhas, tingindo o chão de tons dourados. Parece que até a terra está diferente, disse ela, aproximando-se. Está, respondeu ele, sem desviar o olhar. Quando a gente aprende a ouvir, percebe que ela respira. Isadora sorriu. Então o senhor finalmente ouviu o que ela tinha a dizer? Ele se virou para encará-la. Ouvi, e descobri que o silêncio dela era mais sincero do que muitos gritos. O vento soprou entre eles e um momento de quietude se instalou. Vicente a observou por um instante, o olhar suave, e a voz veio baixa, carregada de cuidado. Espero que o esforço não lhe cause cansaço. Às vezes, um pouco, respondeu ela, pousando as mãos sobre o ventre. Mas cada novo dia me lembra que ainda há motivos para continuar. Ele assentiu devagar, o olhar perdido por um instante entre admiração e respeito. Vai ser forte, disse apenas. Isadora sorriu, sem precisar responder. A tarde se alongou. Vicente ajudou-a a colher algumas ervas e juntos prepararam o chá que tomariam mais tarde no alpendre. O cheiro das folhas fervendo encheu a cozinha, misturando-se à brisa e ao canto distante dos pássaros. Era uma paz frágil, mas verdadeira. Enquanto o céu escurecia, Vicente acendeu uma lamparina e colocou-a sobre a mesa. A senhora trouxe luz a esta casa, disse ele, quase num sussurro. E eu, que passei tanto tempo fugindo da vida, agora temo perdê-la de novo. Isadora levantou o olhar. Havia lágrimas contidas, mas também serenidade. A vida, Senhor, não é algo que se segura, é algo que se compartilha. Ele assentiu lentamente. Depois, num gesto instintivo, estendeu a mão e tocou a dela sobre a mesa. Foi um toque breve, hesitante, mas carregado de promessa. Nenhuma palavra foi dita, mas ambos entenderam. O que havia entre eles já não cabia mais no silêncio. Do lado de fora, o vento movia as folhas, e o som parecia um sussurro da própria terra, respirando, viva, testemunha de um amor que nascia devagar, mas com raízes profundas. O crepúsculo descia sobre a fazenda, e o céu tinha o mesmo tom de cobre que antecede o silêncio das noites frias.
Vicente terminava o trabalho no estábulo quando o cheiro começou. Primeiro discreto, depois forte, ácido, inconfundível. Fogo. Ergueu-se de súbito, o coração disparando. O clarão laranja já despontava ao longe, na direção do celeiro. Um lampejo atravessou seu rosto. Medo, culpa, instinto. Pegou o balde, gritou por ajuda e correu. O fogo rugia, vivo e cruel, devorando o ar com fome antiga. As chamas subiam pelas paredes de madeira, faiscando contra o vento. Vicente tentou abrir a porta, mas o calor o fez recuar. De dentro, ouviu o relinchar aflito dos animais. Voltou à carga, chutando as travas, os braços protegendo o rosto. O cheiro de fumaça queimava-lhe os pulmões. Isadora, do alpendre, viu o clarão tingindo o céu e correu, o coração apertado. «Vicente!» gritou sem pensar, levantando a barra do vestido para não tropeçar. Ele virou-se suado, os olhos iluminados pelo reflexo do fogo. «Volte para casa!» gritou. «Não se aproxime!» Mas ela não o ouviu. Correu até um dos trabalhadores que tentava organizar os baldes. «Ajudem-no!» disse com firmeza. «Tragam mais água, rápido!» O fogo estalava, lançando fagulhas que voavam como estrelas. Vicente conseguiu soltar a tranca e abrir passagem para os cavalos, guiando-os para fora, mesmo enquanto a fumaça os cegava. Quando o último animal escapou, parte do telhado ruiu. Isadora gritou, correndo em sua direção. «Vicente!» Ele apareceu entre a fumaça cambaleante com o ombro ferido. Ela o segurou, ajudando-o a se afastar das chamas. Quando finalmente chegaram ao pátio, Vicente caiu de joelhos exausto. As chamas iluminavam o rosto dele em tons de vermelho e ouro, como se o próprio inferno queimasse por dentro. «Eu devia ter cuidado melhor dessas terras», murmurou a voz rouca. «Tudo o que toco acaba em cinzas». Isadora se ajoelhou ao lado dele, segurando-lhe o rosto com as duas mãos. «Não diga isso. O fogo não destrói tudo. Às vezes, ele limpa o que precisa renascer». Ele ergueu o olhar para ela, e havia algo ali que a fez esquecer o calor, o perigo, o medo. Um homem despido do orgulho, pedindo o que jamais tivera coragem de pedir. «Não sei se algum dia serei digno do perdão que procuro», murmurou a voz rouca. Isadora o fitou, os olhos brilhando entre as sombras. «Talvez o senhor não precise dele», respondeu com doçura. «Às vezes, basta aceitar que ainda há bondade em quem sobreviveu à dor». Por um instante, o som das chamas pareceu distante. Só havia o calor dos corpos próximos, o brilho suave do fogo refletido nos olhos deles. O toque de Isadora permaneceu sobre o rosto dele, firme, como um voto silencioso de fé. Quando enfim a última labareda se apagou, restou apenas o crepitar das brasas e o som distante dos cavalos. Vicente permaneceu ali, sentado ao lado de Isadora, o olhar perdido no horizonte. «Você me salvou», disse ele baixo. «Não, senhor», respondeu ela. «O senhor é quem começou a se salvar». O vento soprou leve, carregando a fumaça para longe, e no brilho das cinzas havia algo novo, uma paz que não vinha do fogo, mas do que sobrevivera a ele. Os dias seguintes ao incêndio foram de silêncio e reconstrução. A fazenda cheirava a madeira queimada e terra úmida, mas também a esperança. Vicente trabalhava ao lado dos homens, reparando o que fora destruído, o rosto ainda marcado pela fuligem e pelas lembranças da noite em que tudo quase se perdeu. Isadora, observando de longe, sentia que algo dentro dele também começava a ser reconstruído. Não a casa, mas o próprio homem. O ventre já pesava, e cada passo exigia paciência. Ainda assim, ela insistia em ajudar como podia. Cozinhava, costurava, cuidava das pequenas tarefas que devolviam à rotina o sentido que o fogo havia tentado roubar. Vicente não se afastava por muito tempo. Sempre arranjava um motivo para aparecer, um pedido, um recado, um simples olhar.
Numa tarde serena, o céu tingido por tons de ouro, Isadora sentiu a primeira contração. Estava no jardim, recolhendo flores para o pequeno altar da sala, quando o corpo se contraiu em silêncio. Chamou por uma das criadas, e logo o rumor correu pela casa. Vicente chegou apressado, o olhar aflito, a respiração curta. "Está tudo bem?" perguntou, ofegante. Isadora tentou sorrir, mesmo com a dor que subia em ondas. "Está. Acho que está chegando a hora." Vicente a ajudou a entrar, o toque firme, cuidadoso. As horas seguintes foram longas. A noite caiu, e o som do vento misturava-se aos passos apressados dentro da casa. Isadora suava, a pele fria, a voz entrecortada por gemidos contidos. Vicente esperava do lado de fora do quarto, andando em círculos, as mãos trêmulas, o coração acelerado. Quando o choro do bebê ecoou pela madrugada, o tempo pareceu parar. Vicente fechou os olhos e sentiu o corpo ceder, como se um peso antigo se desfizesse. Uma das criadas saiu do quarto com o rosto cansado, mas sorridente. "É um menino", anunciou. Ele entrou devagar, hesitando à porta. Isadora estava deitada, exausta, mas com o olhar sereno. Nos braços, o bebê dormia, o rosto pequeno e rosado. Vicente se aproximou em silêncio, ajoelhou-se ao lado da cama e, sem dizer palavra, tocou de leve a mão dela. Ela sorriu fraco, oferecendo o bebê. Vicente o recebeu com cuidado. O pequeno corpo parecia caber inteiro em suas mãos calejadas. Ele o observou com reverência inesperada. "Ele é forte", murmurou, a voz rouca. Isadora ajustou o lençol, respirando fundo. "Vai precisar ser neste mundo", respondeu ela suave, mas firme. O sol começou a nascer, projetando um feixe dourado pelas frestas da janela. As sombras recuaram, e a casa parecia respirar junto com o novo dia. Vicente se virou para ela e, com a voz embargada, murmurou: "Obrigado por me deixar começar de novo." "Não me agradeça, senhor", respondeu ela serena. "A vida apenas devolveu o que o fogo não conseguiu levar." Ele sorriu, e naquele gesto havia tudo o que não precisava ser dito. Alguns dias depois, a fazenda retomava seu ritmo, e a casa grande voltava a ter vida. O bebê dormia tranquilo no berço junto à janela, enquanto a luz da tarde entrava pelas cortinas brancas como véu. Vicente entrou, trazendo uma pequena caixa de madeira. "Pertenceu à minha mãe", disse, abrindo-a. Dentro repousava um anel simples de ouro envelhecido com brilho discreto. "Não é muito, mas é tudo o que restou da parte boa do meu passado. Quero que fique com você." Isadora levou a mão ao peito surpresa. "Senhor, não precisa..." "Preciso sim", interrompeu com suavidade. "Pela primeira vez, não é dever, é escolha." Ele tomou-lhe a mão e colocou o anel em seu dedo. Nenhum padre, testemunha ou promessa solene. Apenas o som do vento entre as árvores e o brilho do entardecer, selando o que o fogo não pôde apagar. "A partir de agora, não somos o que fomos", disse Vicente. "Somos o que restou, e isso é tudo o que quero." Isadora sorriu, emocionada. "Então, que Deus nos guarde no que ainda virá." O beijo que se seguiu foi breve e respeitoso, mas cheio de verdade. Não paixão impetuosa, mas amor maduro, feito de cicatrizes e renascimento. O verão chegou suave, aquecendo a terra com luz morna e constante. No jardim da fazenda, as roseiras floriam com generosidade, e o vento leve carregava o perfume das flores silvestres pelos campos renovados. Na varanda, Isadora embalava o bebê, já mais forte, desperto e atento ao mundo, enquanto o sol da tarde desenhava reflexos dourados em seu rosto tranquilo. Vicente apareceu à porta, apoiando-se no batente, como quem observa a própria felicidade sem pressa. A camisa clara moldava-lhe os ombros largos, e em seu olhar havia uma calma que antes não existia. "Ele está ficando esperto", disse, sorrindo ao ver o menino tentar agarrar a luz com as mãos pequenas. "Está",
respondeu Isadora com ternura, e curioso como o pai. Ele caminhou até ela, tocando seu ombro com um carinho discreto, mas cheio de significado. O bebê resmungou e Vicente o tomou nos braços, levantando-o devagar, como se apresentasse o mundo ao filho e o filho ao mundo. O menino riu e o som leve ecoou pelo campo, como promessa de dias melhores. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. A fazenda respirava em paz, sem sombras, sem fumaça, apenas o murmúrio do vento passando por entre as árvores. Nunca imaginei que a vida me daria algo assim, murmurou Vicente. Um lar, uma família. Isadora entrelaçou seus dedos aos dele. Às vezes, o destino só precisava que o senhor abrisse a porta, respondeu. O bebê, agora tranquilo, se aconchegou no peito do pai. Vicente olhou para Isadora, sua esposa, sua escolha, seu renascer, e sentiu que o passado, apesar das marcas, finalmente tinha encontrado repouso. Os três ficaram ali, juntos, observando o último brilho do dia se apagar nas colinas. E quando a noite caiu, suave como um véu, a certeza permaneceu. O amor que sobrevivera ao fogo jamais seria consumido por ele.